Grava e ora, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém. nós te louvamos, Senhor, porque a Te tua louvamos. palavra é o nosso alimento, Senhor. Amém. Ó Pai, nós cremos, Senhor, que cada circunstância está no Sim. seu controle, ó Pai. Amém. Nesse momento, queremos aprender mais de Ti. Que Amém, nosso Senhor. coração esteja aberto, Senhor. Que teus Sim. ouvidos, que teu Espírito fale aos nossos corações nessa manhã. Abençoe nossos irmãos em Cristo espalhados Amém. por toda essa terra. E Amém. aqueles que vão ouvir essa palavra, que possam ser alimentados como seremos alimentados agora. Nós Amém, Senhor. pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, para que Amém. fique registrado, o irmão começou lendo, né? Jeremias 23, do versículo 15, irmão, em adiante. Você leu? É, Jeremias, ó, nós lemos aqui do versículo 16 até o 22, até o 28. 25, até o Até o 25. 25. Depois pulamos um pouquinho do 28 até o 32. Pode Isso. ser do 16 até o 32, irmão. Pode ser, né? Amém. E, amém, irmão. Glória a Deus. Nós estamos compartilhando com a Lília esse versículo aqui. Vamos ler. É 2 de Coríntios, capítulo 13, Sim. versículo 5 ao 8. A gente sempre lê só o 5. Amém. Examinai, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Até esse, irmão? Até o 8. É, porque nada podemos contra a verdade. Olha que versículo, irmão. Senão em favor da própria verdade. Aleluia. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós forte. E isso é porque é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Aleluia. Aleluia. É, Eu acho que nunca li esse aí, né, irmão? Assim, desse não, jeito, né? eu acho que não. E aí Hum. veio essa palavra, né? Porque olha em versículo de Jeremias 23, Sim. fala que acaso sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e também de longe? É. Ocultar-se-ia-me alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas que proclamam mentiras em meu nome, Sim. dizendo, sonhei, sonhei. Que Aí, coisa. aí lá para frente, aquele versículo que fala, é, aqui, ó, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, Sim. mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, né? Quem que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras e afirma, ele diz. Olha o perigo, né, irmão? Que coisa, né? Impressionante, irmão. E dá para lembrar daquele 1 Coríntios, pegando um gancho aqui, Sim. 1 Coríntios, se eu não me engano, ou é 1 Coríntios, não, 2 Coríntios 4:6, né, irmão? Não é não? Isso. Isso. Começa do 3, né? É. Mas se o nosso evangelho Hum. ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porquanto não nos Isso. pregamos a nós mesmos, mas a Aí. Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. É. Porque Deus lhe disse: das trevas resplandecerá a luz.
Amém. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sim. Amém? Que palavra, hein? Amém. Eu estava querendo aqui lembrar daquele versículo, não sei se é 1 Coríntios 4,16, que fala, não é que não ultrapasseis o que está escrito, eu acho que era Ah, quatro sim. 4, É 4 mesmo. Capítulo 1 de Coríntios, capítulo 4, né? 4. É, É, deixa eu ver, porque versículo 6. acho que é o 6, né? É, Começa no versículo 7, irmão. Começa ali, né? começa no 7, né? Aqui, irmão, é isso mesmo. Uhum. No versículo. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Sim. Amém. É esse versículo. Que impressionante, hein? E você vê, irmão, que a soberba está na porta, né? Vamos Sim. dizer, quem é que pode se ensoberbecer? O incrédulo ou o crente? O crente, né, irmão? Você vê, irmão, a soberba é que às vezes nós julgamos dentro dos nossos próprios valores o que diz respeito às coisas de Deus, né? Sim. Então, sempre que nós temos experiência com Deus, não é motivo de nós, como se apropriarmos daquilo. O grande problema é nos apropriarmos daquela experiência com Deus. O que que leva um profeta a trazer palavra como se fosse de Deus? Não é interessante, irmão? Interessante. É, é porque ele teve experiência com as palavras de Deus. Você vê como que é. Mas o que que acontece? Ultrapassa aquilo que está escrito, ultrapassa aquilo que vem de Deus. Sim. Normalmente, ó, o irmão Ronilson aí. Graça e paz, irmão Ronilson. Irmão Ronilson, Senhor, graça e paz, irmão. Amém. bem, Tony. Amém. Nós Amém. estamos compartilhando só para fazer um spoilerzinho rápido, irmão, para você entender. Nós estamos Ah, falando do capítulo 23, começou o irmão Amauri falando de Jeremias, né? Daquelas aham, pessoas que falam do seu próprio coração, mas não falam da palavra de Deus. E o aham, perigo, nós estamos falando, aí foi levado para 2 de Coríntios, né? Capítulo 5, perdão, capítulo 13, versículo 13. 5 ao 8. E o irmão aqui lembrou de 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz: Não ultrapasseis o que está escrito. Então, nós estamos considerando o que leva uma pessoa a ultrapassar o que está escrito. É porque hum, a pessoa inicialmente, quem pode se ensoberbecer, ou quem que pode ultrapassar o que está escrito? Aquele que conhece Deus, aquele que tem experiência com a palavra de Deus. Eu aham. pergunto para você, uma pessoa que está no mundo, que é incrédulo, ele pode ultrapassar as coisas de Deus? Não pode. Ele não pode. Ele não conhece a Somente, Deus. Não conhece a somente Deus, é isso. aquele que conhece as coisas de Deus. É, Por isso, irmãos, a soberba precede a queda. Já escutou essa expressão? Já sim, escutamos, irmão. É. já escutei, já escutei. Então, olha esse 2 de Coríntios capítulo 12. Olha que interessante, irmão. Aqui Paulo, nós precisamos lembrar, né? Versículo 1 primeiro, né? Se é necessário que me glorie, olha, isso é impressionante. Olha o perigo, irmão. Capítulo 12 de 2 de Coríntios. Sim. É impressionante isso aqui. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, Amém. sabe que o perigo, irmãos, é quando você começa a ter experiência com a palavra, a revelação da palavra. O que que produz isso no coração? E todas as pessoas que nós vimos que usurparam a Deus é porque conseguiram começar a receber coisas de Deus. Quando a gente começa a se sentir alguma coisa, ou como um instrumento de Deus, como um baço de Deus, aí começa o perigo, irmãos.
Porque, vamos dizer, a exaltação é quando Deus te usa. Senão, se a gente quer ter mais clareza, nós precisamos nos espelhar na experiência do próprio diabo. Você lembra, irmão, qual que era a posição do diabo? Antes de se tornar diabo, vamos dizer, né? Satanás. Como que ele era antes? Na guarda do ungido, né? Oi, Ele era. irmão. Agora, ele que vigiava lá as coisas de Deus, estava lá no alto, né? Era o primeiro-ministro, o anjo da luz. Debaixo dele estavam todos os assuntos de Deus. Nada estava escondido das coisas de Deus. Puxa, irmãos. Sinete da perfeição, Lília lembrou. Meu Deus, irmão. E você vê, irmão, para nós, nessa manhã, é uma exortação ao nosso coração. Não podemos usurpar as coisas de Deus, como se fossem que são nossas. Ó, aqui Paulo ele diz, mesmo que posso me gloriar, que não convém, porque ele sabe a consequência de se gloriar, passarei a contar as visões. Conheço um homem, versículo 2, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. No corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. O irmão Ronaldo chegou. Bom dia. Bom Olha uma dia, visita irmão. aqui. Opa, Ah, graça e olha, paz. Entende o português, irmão? Entende português? entende? Un poco, Opa, estamos falando un aqui em poco. português. Entiendo. Segunda de Coríntios, pode abrir sua Bíblia, irmão. Segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 adiante. Procura aí a Bíblia. Abre o versículo. Estamos no versículo 3 agora. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para isso e viu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E agora eu quero fazer uma reflexão, irmão. Qual que é o princípio da queda? Qual que é o versículo? Segunda de Coríntios, irmão Ronaldo, capítulo 12, versículo 1 até o 4 nós limos. Ó, irmãos, o que é o princípio da queda, irmãos, de alguém? Olha, aqui Paulo ele está falando uma experiência muito pessoal. Pecado? Aqui ele está falando sobre a Pecado? revelação que ele recebeu e o perigo que uma pessoa tem quando recebe revelação das coisas de Deus. Qual que é o perigo de que alguém receba a revelação das coisas de Deus? E aqui ele fala que, versículo 4, que as palavras que ele recebeu, as visões e revelações, eram inefáveis. Essa expressão, irmão, inefável, olha, é particular. Ó, porque inexprimível, ou seja, você não tem como explicar isso aí, o que ele recebeu. Ou falta palavras para você conseguir explicar o que ele viu. Inexprimível, olha só, inefável, as quais não é lícito ao homem referir. Só que Paulo recebeu. E antes de prosseguir aqui, eu gostaria aí em 1 de Coríntios, irmão, por favor, me acompanha. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Esta frase se anda. 1 de Coríntios, capítulo Ese 2, versículo papo meio 8 e 9. bastante. Quem achou pode ler. Segundo Coríntios, irmão, 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. pelo que vos rogo que confirmeis para Irmão, com ele é 1 de Coríntios, perdão, eu falei errado. sim. Capítulo 2, versículo 8 e 9.
Sabedoria, essa, né, irmão? Isso, irmão. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até aí, irmão, depois tu fala um outro versículo, mas eu queria só fazer uma reflexão, que as palavras inefáveis que Paulo ouviu, o que Paulo viu, que é impossível referir os homens, está se referindo aos homens que não conhecem a Deus. Entende, irmão? Então, essas palavras que ele recebeu, essas visões que referiu, o homem natural não consegue perceber. Tenta pegar o evangelho e colocar numa pessoa incrédula, irmão. Você vai conseguir? É a pessoa Não. incrédula, não consigo. O irmão Amorim leu num versículo, né? Disse que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 3. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, o qual o Deus desse século cegou. Tá vendo, irmão? O entendimento de quem? Dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz da glória na face de Cristo. É impressionante, irmãos. Você vê, aqui está mostrando claramente que, por um lado, é inefável para as pessoas, mas, por outro, que disse Paulo aqui no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que tem preparado para aqueles que o amam. Irmão Mauri, lê o versículo 10, irmão, por favor. Versículo 10, né? Mas Deus não nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém! Amém. Agora nós estamos vendo, irmãos, claramente que a soberba, irmãos, que uma pessoa tem é quando ele recebe algo que recebe pelo Espírito para levar para os irmãos e ele se apropria como se fosse que parte dele, como se viesse dele, como a capacidade dele. Por isso que é muito sério quando o irmão Amaury leu aqueles versículos de Jeremias 23, porque Deus estava muito irado contra estas pessoas que se levantavam para falar como se fosse que Deus estava falando. E enchiam o coração do povo com vaidade. Essas pessoas que estavam no povo de Israel estavam com soberba, estavam afligindo os outros, e eles passavam a mão na cabeça e diziam: não, Deus vai abençoar vocês. Olha, irmão, que terrível, né? Agora, Me recorda um versículo da Bíblia que Deus disse que ia mandar um espírito enganador, mentiroso na boca dos profetas. sim, irmão, justamente a leitura fala isso, né? Hum. Ó, ele fala assim, o Senhor fala assim, eu não os enviei, né, irmão Mori? Impressionante, hein? Irmãos, quando nós lemos aqui, vamos voltar lá, 2 Coríntios, por favor, para terminar aqui esse raciocínio. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós lemos o 4, agora é o 5. Olha o que diz. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que quando uma pessoa recebe uma revelação, e vamos dizer, uma revelação da parte do Senhor, do que vem de Deus, do trono de Deus, do que Deus realizou, em primeiro lugar, não tem mérito nosso. Segundo lugar, reconhecimento que nós não merecemos receber a revelação. Olha como que diz aqui, de tal coisa me gloriarei. Não da revelação aqui. De que ele se gloria agora? Salvo nas minhas fraquezas. Por quê, irmãos? É porque nós somos fracos, é porque não somos capazes, é que Deus envia essa revelação. Amém.
Então, nunca é mérito para nós. Por que que uma pessoa se atreve a falar? Pode falar, irmão Mori. Não, é só para pegar um gancho, porque essa colocação do nosso irmão apóstolo Paulo, ela em 2 Coríntios 4:7 fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha lá, complementação. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Mostrando que realmente, quando nós estamos na obra do Senhor, como vaso de barro, a glória é para o Senhor, tudo é feito para Ele, nada é feito por nós, né? É isso daí que me fez lembrar esse versículo que pega a visão das revelações do Senhor para Paulo. Aí pode continuar, irmão. Cortou ao som. Irmão Roniel, seu irmão pode ler para nós? Aonde? Aonde? Romanos 12, versículo 3. Muito bom a colocação do irmão Mori. Romanos 12, versículo 3. É Romanos 12, irmão. 13, versículo 3. Digo, pois, por la gracia que me has dado, a cada, a cada cual que está en vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con conducta conforme a la medida de la fe que Dios repartiu a cada uno. Eu estou com a Bíblia aqui em espanhol, pero Sim, não, muito bem, irmão. Aqui no português fala assim que ninguém pense além de si mesmo, ou de que convém. Diz, antes pense com moderação. A palavra moderação também pode ser traduzida de outra maneira, com direção. Como dizia assim, aqui ele está mostrando moderação, direção. Não sei se tem outra versão diferente, né? Mas, quer ver? Eu vou buscar aqui uma versão que a gente usa sempre. Com base na graça que recebi, fala Paulo, recebi, dou a cada um de vocês seguinte advertência. Paulo está dizendo: não se considerem melhores do que realmente são. Essa versão, irmão. Não se considerem melhores do que realmente são. Sabendo que o princípio da queda precede a soberba, a pessoa está ensoberbecida. Ele está se considerando como uma pessoa capaz e que ele merece. Olha, isso é impressionante, irmãos. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Qual que é a consideração que temos que ter de nós mesmos? Que não merecemos, irmão. O que nós que nós recebemos, não merecemos. É a graça de Deus. Puxa, você vê como que salta a Deus e o que Deus realiza? Por isso, irmãos, quando nós falamos de nosso próprio coração, estamos ensoberbecidos e estamos cegos. Isso que fala o versículo, né? E aqui ele diz assim, termina dizendo, antes sejam honestos em sua autoavaliação de si mesmos, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Impressionante a tradução isso aqui, né? Ó, versículo 13 agora. Não, não é o 13, é o 10. Não, não é esse. No caso Versículo aqui, 6. reconhecer que É são o fracos. 6, irmão. Versículo 6, nessa versão aqui. Essa aqui é a nova tradução, né? Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Versículo 6 do capítulo 13.
do versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, versículo 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. E em 1 de Pedro 4, versículo 10, disse: se alguém fala, fale de acordo aos oráculos de Deus, ou de acordo à vontade de Deus. Por isso, irmão, dentro dessa linha que o irmão trouxe, vamos voltar ao versículo que eu comecei lendo. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículos 5 ou 8. Você lembra que nós começamos com esse? Eu queria ler o 8. Olha o que diz lá. 2 Coríntios 13, 8. 13, 8. Pode ler, irmão. Porque nada podemos contra a verdade, sino por la verdade. Isso. Em outras palavras, disse, nós não falamos além da verdade. Mas devemos sempre defendê-la. Essa é a palavra que usa aqui. Ou seja, nós estamos a favor da verdade, mas também defendê-las. Paulo está sendo acusado, irmão, que o ministério aqui nesse capítulo 13, é que ele não é válido as palavras dele. Então ele está mostrando nesse capítulo que o que ele fala é apenas a verdade do evangelho. Irmãos, a verdade do evangelho, ela não tem como ser acrescentado alguma coisa. A verdade do evangelho, se nós acrescentarmos alguma coisa, deixa de ser a verdade. Pode falar, irmão Mauri. Não, tranquilo, é isso mesmo. Não ultrapassar o que está escrito, né, irmão? É isso aí. Isso mesmo. Agora, olha aqui comigo, irmão, para ler um versículo aqui com os irmãos. 13:8, agora sim. 2 de Timóteo 2:13. 2 Timóteo 2:13. Viu, irmão Vitor? Sim, Depois você pega um gancho, que é uma coisa muito importante falar, já que nós estamos tocando nesse assunto. sim. Acho que pode dar uma pincelada a respeito dos dons, que são frutos do Espírito, onde que as Amém. pessoas se apropriam dos dons para dizer que é mensageiro daquele segmento da palavra. Verdade, irmão. E É onde isso que a mesmo. pessoa cai no erro, ensoberbecendo a si mesmo e achando que ele é ungido daquilo, né? Isso a gente vê grandes erros entre nós, entre os nossos irmãos em Cristo, né? É verdade, irmão. O que está em pé, cuidado para não cair. Isso. Então, por um lado, o irmão está colocando, né, a questão dos dons, né? Você vê, por exemplo, antes de ler esse versículo, vamos para Efésios capítulo 4, versículo 7, então, para desenvolver isso. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7. O que diz? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Então, qual que é o pensamento? Eu recebi um dom. Já escutei muitas pessoas falando, disse que o dom que ela recebeu é como se fosse que Deus otorgou algo especial para essa pessoa. E a partir dali, essa pessoa tem esse dom. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? A pessoa que tem dom de cura. O que acontece? A pessoa vai no hospital, vai na casa de um doente, a pessoa ora e ela se cura. Qual que é a tendência dessa pessoa? Achar que isso é algo dele. Por isso que nunca podemos ver o dom como algo separado em primeiro lugar de Deus. O dom que disse aqui é o próprio Espírito. Agora vamos lá, 2 de Coríntios, que é o 1 de Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz lá. Seguindo a linha que o irmão está colocando aqui, né, dos dons. Segunda de Coríntios, o quê? 1 de Coríntios, irmão, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos Isso. quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus
é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Que- Olha o versículo 4 aí que é importante também, irmão. Isso, exatamente, esse mesmo. Pode ler, irmão. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso. Ó, aqui como fala essa versão, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Olha a Amém. versão. Então, aqui, irmãos, o que que nós estamos mostrando a respeito do dom? Que é o próprio Espírito é a fonte. Ele é o dom em nós e ele se manifesta conforme a vontade dele. Isso é que ele vai dizer muito claramente. Ó, versículo aqui no capítulo 12, né? Quieto. Bom dia. Bom dia. Bendiciones. Tudo bem? Amém. Aqui no versículo 28. O que diz? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar a profetas, em terceiro a mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de língua. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-se a todos? Entretanto, procurai com zelos os melhores dons. Isso. E ele vai falar no capítulo 13 que qual que é o melhor dom ali? É o amor. É o Então, amor. é isso, ele vai desenvolver. Mas quando nós tratamos a respeito dos dons, nós vimos a diversificação de dons. E não todo mundo tem o melhor, os dons, vamos dizer, iguais, né? Não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos mestres, não tem todos dom de cura. Mas o Espírito é o mesmo. E ele reparte a cada um conforme ao que ele quer. Isso que é o princípio, irmãos, do dom. Então, quando uma pessoa começa a exercitar o dom, é o Espírito que faz. Por isso que quando nós estamos falando, olha que importante aqui no, voltando no 1 de Coríntios ainda, nessa linha, né? A dificuldade que tinha lá era justamente entender esse princípio aqui. Capítulo 2 novamente, versículo 13, de 1 de Coríntios. Olha o que diz. Versículo Maravilha. 13. Disto Ó, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Viu? De onde que procede, então, as palavras que saem da boca de alguém? Dele do mesmo ou Espírito. do Espírito? Do Espírito. Tá vendo? Por isso que é o perigo da soberba de uma pessoa ultrapassar o que está escrito é porque ela mesma não consegue perceber que isso vem de Deus. Ele acha que é dele. Quando o Paulo ele usou o versículo em 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 6, não ultrapasseis o que está escrito, ele usou de exemplo, sabe o que, irmãos? Assim mesmo em relação a Apolo. Porque lá em Coríntios, eles estavam julgando aos irmãos como partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então ele usa o exemplo de Apolo e de Paulo, dizendo: quem são esses irmãos? Quem são eles? Servos, pela qual Cristes apenas. Tem como atribuir a esses homens alguma coisa? E ele insiste ainda sobre isso. Olha capítulo 4, irmãos. Vamos lá, capítulo 4. Nós limos 6, né? Olha o que diz o 7. Nós estamos mostrando esse princípio dos dons. Irmãos, o ser a mim mesmo, esse é o 6, né? E Apolo, Qual capítulo? capítulo 4 de 1 de Coríntios, irmão, versículo 6.
Irmãos, eu usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que eles têm dito. O que que ele tinha falado? Aqui, os homens não são nada, ninguém pode se gloriar nos homens. Isso que ele estava falando. Porque eles são servos na qual Deus, que é o Espírito que usa essas pessoas. Olha que impressionante. Se aprenderam a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulhem por causa do outro. Tá vendo? Não ultrapassem o que está escrito por causa dos homens. Olha que impressionante. Pois o direito, que direito vocês têm de julgar desse modo? A palavra de Apolo é melhor que a de Paulo. A palavra de Paulo é melhor do que Cefas. Olha que impressionante, irmãos. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? Versículo 8 agora. Vocês consideram que já têm tudo do que precisam? Pensam que já são ricos e até se começaram a reinar sem nós? Gostaria de fato que já estivesse reinando, pois então eu reinaria com vocês. Olha a dificuldade deles, irmão. Paulo, o escritor de Hebreu, fala da mesma maneira, fala disso aqui de outra maneira. Eu não consegui falar como espirituais, mas como carnais. Pelo tempo decorrido, deveria já entender estas coisas, que não vem dos homens. Não posso me gloriar nos homens. Olha como continua, versículo 9. Pois vocês, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, tá vendo? Olha como se considera o apóstolo. Se perguntássemos para Paulo como se considerava em relação aos outros homens, o que, que ele diria, irmãos? E ele diz: como o pior dos pecadores. O Diego está aí, hein? Porque vocês, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo, Paulo está falando, e ele usa em plural, porque ele está se referindo aos apóstolos, aquelas pessoas que têm dons. Olha como ele se considera, irmãos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios. Em Cristo, nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridiculizados. Até agora, versículo 11. Até agora passamos fome, sede e não temos roupa necessária para que nos manter aquecidos. Somos espancados, não temos casa. Respondemos com bondade quando fala mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como escória do mundo, como lixo de todos. Agora eu pergunto, irmão, como que nós nos vemos em relação aos demais? Isso que Paulo está mostrando aqui, né? Está mostrando como ele se vê também. Por um lado, as pessoas estão criticando ele, estão duvidando do ministério dele, mas olha o que ele diz de si mesmo e dos que estão juntos. Respondemos com bondade quando fala mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como escória do mundo, como lixo de todos. Versículo 14. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los. Agora, olha só, não ultrapasseis o que está escrito. Como meus filhos amados. Qual que é a exortação? Versículo 15. Pois ainda que tivéssemos 10.000 metros em Cristo, essa versão é impressionante, hein? Ó, pois ainda que tivéssemos 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Está mostrando aqui, irmãos, que embora apareceram um monte de mestres, Paulo ele diz, eu sou o pai espiritual de vocês. Tá vendo? E aunque tenham 10.000 mestres, nós somos os que geramos vocês. Paulo está mostrando esse princípio. Portanto,
suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará de como sigo em Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas e em qualquer lugar onde eu vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes. E aqui, irmãos, olha que impressionante. Pensando que não irei a visitar. O Paulo está mostrando a situação da igreja, irmãos. O que está acontecendo lá? Por que a pessoa ultrapassa o que está escrito? Onde que está a arrogância das pessoas? E está mostrando aqui de raiz que a soberba que está acontecendo com os irmãos. Porque ao considerar superior a um ao outro, não é isso que nós fazemos? Nós estamos reconhecendo os homens e não ao Espírito que está atuando, que está ensinando, que está trazendo. O crédito é de quem? Dos homens ou de Deus? De Deus. Tá vendo, irmão? Que impressionante. Mas, versículo 19, o Paulo está com assorraio nas costas, né? Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir, e então virei essas arrogantes. Então verei esses arrogantes. Não é impressionante? O que o Paulo está falando? Apenas fazem discursos pretensiosos. Ou, ou se tem de fato o poder de Deus. Está perguntando aqui, né? Faz uma forma de pergunta. Está só fazendo discurso ou eles têm o poder de Deus? Pois Poder o de reino de Deus não consiste apenas em palavras, Ó, esse tem mas em poder. mais em virtude. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los? Ou com amor e um espírito de mansidão? Agora você fica claro o que significa ultrapassar a palavra de Cristo aqui. Usurpar aquilo que vem de Deus como se fosse nosso, irmãos. Isso que está mostrando esse princípio aqui. Nós acrescentar alguma coisa ao evangelho, a palavra da verdade. Paulo também pega um assoalho, né, um chicote, e coloca nas costas e fala com a igreja em Gálatas. Capítulo 5, vamos lá. É bom a linha, né, irmão Mauri? Muito bom, né, irmão? Muito importante essas abordagens, né? Sim, irmão. Capítulo 5 de Gálatas. Olha que impressionante, irmão. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós fomos trasladados desse mundo de perversão, da escravidão, do pecado, éramos 22. inimigos de Deus, e fomos transportados para o reino de Deus. E agora nós temos liberdade, não temos? Nós não somos mais escravos do diabo, escravos do Gálatas pecado, 5, não é? Gálatas 5, 22. 5:1, irmão. 5:1. Portanto, permaneçam firmes, olha, nessa liberdade. Não é liberdade da carne, é a liberdade que o evangelho nos trouxe. Paulo está dizendo assim: agora que vocês conhecem a verdade, fiquem firmes nessa liberdade. Olha o que diz: verdadeiramente ele nos libertou. Não se someta novamente à escravidão da lei. Ele usa aqui em Gálatas 1, versículo 3, ele diz, versículo 3 diz: que Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Jesus, versículo 4, se entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mal, conforme a Deus, nosso Pai, o que havia planejado. Essa versão é diferente. Mas no que nós usamos, disse que nos libertou do império das trevas. Agora volta no 5 de novo, capítulo 5 de novo. O que diz lá no 5? Versículo 2. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixam circuncidar, se se deixam circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Aqui diz servirá.
Ou seja, se você está em Cristo, livre deste mundo, e volta para a lei, você se torna escravo de Cristo, não aproveita nada dele. Olha como disse o 4. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram de longe da graça. Aqui fala de longe da graça. Ou seja, se você está falando para os Gálatas, irmãos em Gálatas, que eram gentios, mas receberam a influência dos judaizantes, e por darem ouvidos, aí como que, tá vendo que ultrapassou a palavra de Cristo aqui? Aqui, quando você persevera na palavra de Cristo, que é o evangelho, você tem essa liberdade, e não libertinagem. Não é voltar para o pecado, para dar rindo da carne, né? Aí você, viveremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum. Isso fala Romanos 8, né? É Romanos 6, perdão. Agora que nós estamos livres, vamos ir para a carne? Não. E aqui está falando sobre a escravidão da lei novamente. Agora, olha como que é tão sutil ultrapassar a palavra de Cristo, irmão. Nós temos recebido pela fé todas as coisas que aconteceram em Cristo. Mas quando você acrescenta alguma coisa a esse evangelho, você está ultrapassando. Aqui decai da graça. Você desliga de Cristo. Se não formos lá em 1 de Coríntios 4, que seria ultrapassar o que está escrito. Tá vendo que é importante, irmão, nós entendermos o que é ultrapassar a Cristo? Esse acrescentar ou tirar algo ao evangelho. Continua dizendo, mas nós, versículo 4, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram de longe da graça. Versículo 5, mas nós que vivimos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Quando você vai na versão que nós usamos, disse, versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Agora, você vê, quando nós recebemos a palavra da verdade e cremos nela, o que nós recebemos da parte de Deus? Isso é Efésios 1:13. Fomos selados com o Espírito da promessa. Recebemos o dom do Espírito. Não é o dom nosso, é o dom do Espírito, que se manifesta como ele quer. Mas olha como que é o perigo, irmãos. Quem que pode ultrapassar a palavra de Cristo? Quem está no mundo, que não conhece a verdade, ou aquele que conhece a verdade? Aquele que conhece a verdade. Tá vendo, irmãos? Então, quando nós acrescentamos alguma coisa ao evangelho ou tiramos algo do evangelho, estamos ultrapassando o que Deus determinou. Por isso, irmão, não podemos sair fora daquilo que Deus revelou em Cristo Jesus. O que ocupa o lugar em nosso coração e mente? As coisas que Deus realizou ou o que ainda Ele quer que nós façamos a nosso favor? Às vezes nós temos projetos, irmãos, que são nossos, não é de Deus. E queremos ainda que Deus abençoe. Não é verdade? Mas, irmãos, por isso que nós temos que ter clareza no coração o que significa ultrapassar o que Deus estabeleceu. E acrescentar alguma coisa ao evangelho. Ou tirar alguma coisa do evangelho. Por exemplo, se nós examinássemos os Coríntios, por que eles ultrapassaram o que estava escrito? Porque lá no capítulo 4, eles começaram a ser preferência entre os homens e aceitavam somente a palavra que vinha daquele que ele que gostava. E não era a base dessa escritura, senão aquilo que o homem falava. Por isso que Paulo pega um assorraio nas costas e começa a falar forte com os coríntios. Vocês estão exaltando os homens. E ele disse no capítulo 3, anteriormente, disse, agora não nos gloriamos nos homens. Ninguém se gloria nos homens. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? São servos. Agora, traz isso para os Gálatas agora. Como que eles ultrapassaram o que tinha falado?
é quando eles fazem de sua fé aquilo que eles receberam, que é Cristo, mas eles acrescentam coisas ao evangelho. Tá vendo, irmão, como que é muito fino o negócio? Ou seja, eu preciso me aperfeiçoar. Aqui no capítulo 1, ele disse, capítulo 1 de Gálatas, Paulo começa a mostrar o problema que eles estavam tendo. E faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito pela fé ou pelas obras? E a resposta qual é? Pela fé. Como é que agora vocês que receberam o Espírito pela fé querem se aperfeiçoar na carne, irmãos? Tá vendo? Tá radicalizando o problema de ultrapassar o que está escrito. Ou seja, eles, pela influência de outras pessoas, pelo que os outros diziam, eles enxergaram que não era suficiente crer em Jesus. Eles precisavam se circuncidar. Você imagina, irmãos? Isso não é pisotear o sangue de Cristo? O pisotear o sangue da aliança? E negar o Espírito? Eles estão dizendo que não é suficiente crer. Não, eles têm que se circuncidar. Talvez hoje não temos esse problema, nenhum de nós. Eu acho que não tem esse problema de que alguém quer se circuncidar, né? Se eu perguntasse para os irmãos, não tem esse problema. Mas sabe qual é o problema que nós temos, irmão? Muitas vezes, queremos nos aperfeiçoar ou melhorar aquilo que Deus já destruiu. Deus destruiu o primeiro homem, tudo que ele representa, mas ainda eu me apoio nos valores daquilo que é o primeiro homem. Ainda eu confio nas minhas avaliações. Ainda eu tenho suporte em mim mesmo. Você quer ajudar Cristo? Quer ajudar Cristo. Agora, irmãos, como que é rico essa palavra para nós nos alinhar? O que seria, então, nos manter naquilo que Deus estabeleceu? Vamos ler, irmãos, junto. Me acompanha, por favor. 1 de Coríntios, Efésios 1, 13 e 14. Nós já mencionamos, vamos ler junto agora. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Já tenho. Pode ler, irmão. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Aleluia. Irmão, é um versículo que ele contém tudo. É um versículo que, se você ver, ele tem princípio, meio e fim. Qual que é o princípio desse relato? Termos ouvido o evangelho. Ele primeiro usa a expressão, né? Diz assim, em quem também vós, que são as pessoas que estão ouvindo, podemos nos colocar nós, né? Que ouvistes, e estamos aqui todos os que ouvimos a palavra da verdade. Olha, a palavra da verdade, irmãos, é aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Porque, irmãos, vamos examinar o que é a palavra da verdade. Quando nós olhássemos a toda pessoa que nasce nesse mundo, como que ela nasce? Você olha aquela criancinha tão bonitinha, tão cheirosinha, tão inocente, mas você vê que é uma pessoa que está na inimizade contra Deus. Ela nasce nesse mundo como filho do diabo. Ele é pecador. Não porque está fazendo algum pecado. Essa criança não está praticando nenhum pecado. Ela é pecador porque nasceu neste mundo. Ela é inimiga de Deus porque nela está o próprio inimigo de Deus. Nossa natureza é caída. Agora, irmãos, Deus não deixou ao homem. Ele veio um resgate enviando o seu filho. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos, irmãos, o direito
podemos nos apropriar para toda pessoa que crê naquilo que Deus fez, enviar a seu filho e morrer na cruz, nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. E o nosso nascimento não é mais de vontade da carne, mas é vontade de Deus. Esse, irmão, podemos dizer que é o início, essa é a palavra da verdade. Então, uma pessoa que recebe, que crê nessa palavra, o que Deus faz? Ó, vamos ler. Olha o que diz o versículo. Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação. Olha, que diferença tem entre palavra da verdade e evangelho de vossa salvação? Palavra da verdade é tudo que Deus realizou. E palavra, ou evangelho de vossa salvação, é quando você crê. Você recebe. Se torna parte de você. Isso, irmãos, é a mesma coisa. Palavra da verdade, evangelho de vossa salvação. Olha qual que é o requisito aqui. E tendo nele crido. Nele quem? O evangelho. Palavra da verdade. Você creu? Olha o que diz. Fostes selados com o Espírito da promessa. Ô irmão, não é pouca coisa ter ouvido e crido. O resultado é que o Espírito vem a nós. E nós falamos aqui na reunião, estamos falando assim que as palavras inefáveis que não é homem lícito ouvir é para todo aquele que não crê no Evangelho. Mas para aquele que crê no Evangelho, essas palavras inefáveis, inescutáveis, que jamais penetrou no coração humano, nenhum pensamento humano, Deus nos revelou pelo Espírito que fez habitar em nós. Nós temos da parte de Deus todas as promessas que Deus fez para nós. Aí, irmão, é impressionante isso aí. É maravilhoso. Agora, olha só, examina comigo, irmãos. Olha o que é você receber o Espírito, crer no Evangelho, e você não acha que é suficiente. Tem que fazer alguma coisa a mais. Diga para mim, irmãos, não é ultrapassar o Evangelho? Não é ultrapassar a palavra de Cristo? Então, por isso que nós temos que colocar a base. Ninguém pode lançar outro fundamento, Paulo falou, além do que foi lançado. Se alguém edifica em cima, cuidado o que você vai edificar em cima. Ou seja, voltando de novo na linha do irmão Mauri, por que uma pessoa se atreve a falar alguma coisa que não vem de Deus? Porque quando ele vai edificar sobre alguém que já tem Cristo, vamos dizer, o fundamento é Cristo, no coração de cada pessoa. Quando nós trazemos uma edificação própria, um pensamento próprio, por mais boa intenção que seja, que não tenha Cristo, não é material de edificação. E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, que o dia o declarará, porque pelo fogo será provado. Se alguém edificar com ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha, madeira, o dia o declarará. Porque por fogo está sendo provado. Por isso que se alguém fala além, vamos dizer assim, ultrapassa o que está escrito, ou fala uma coisa que não é de Deus, irmão, o que vai provar isso? O fogo. Agora, o que é o fogo, irmãos? É a identidade que cada irmão tem diante de Deus. Porque mesmo que a pessoa não saiba, quem está morando dentro da pessoa que está ouvindo essa palavra é o Espírito em nós. Ele vai confirmar no nosso interior aquilo que está falando alguém. Ou vai rejeitar. João 10 fala assim, eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas conhecem o quê? Minha voz. Minha voz. O que vai acontecer quando o lobo, não é lobo, lá é o, como chama que tá lá? O ladrão, né? Ladrão. O ladrão fala outra coisa que não é de Deus. De modo algum seguirá um estranho, ele fala, porque não lhe reconhecem a voz. Voz, ali, nessa figura, irmãos, é o ensinamento. O ensinamento que vem da parte de Deus. Quando uma ovelha está diante de um ensinamento que não é de Deus, ele vai rejeitar. Ele não vai receber aquilo. Pode ser que a pessoa esteja enganada há muitos anos, mas cedo ou mais tarde,
aquilo que foi construído sobre esse fundamento que está no coração, que é Cristo, vai cair tudo, irmão. O fogo vai provar. Esse tem dois lados. Por um lado, a aprovação, vamos dizer assim, daquilo que você recebeu, o ensinamento que não é de Deus, vai passar pelo fogo. Quantos irmãos, às vezes, estão anos e anos enganados em lugares, ensinamentos errados, mas determinado momento, a luz brilha e a pessoa fica livre do engano religioso e ela começa a ter a realidade de Cristo. Agora, de quem vem esse? Da capacidade dele ou do espírito que está habitando nessa pessoa? O que vai determinar uma pessoa a prosseguir, se continuar seguindo a Cristo? É porque ela Espírito. está convertida ao Senhor. O irmão Ronaldo, você lê um versículo para nós? Sim, diga. Capítulo 17, versículo. Perdão, capítulo 7 de João, versículo 16 e 17. João 17. Não, João 7, 16 e 17. Diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém. 17. Sim. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aí. Obrigado, irmão. O Diego está lembrando aqui no texto, ele escreveu sobre o vídeo de uma ovelha e o pastor lembra? E nós, inclusive, passamos aqui na reunião, passamos o vídeo, né? E nós reparamos que várias pessoas imitaram a maneira que o pastor chama as ovelhas. Duas tentativas, as ovelhas não fizeram caso dela. Mas quando o pastor propriamente dessas ovelhas, que cuida dessas ovelhas, começa a chamar elas, essas ovelhas reconhecem a voz de seu pastor. E aqui, seu pastor não é um pastor nominal, é Cristo, irmãos. Não entenda mal, é Cristo o bom pastor. Ele é o bom pastor. E as ovelhas vão ouvir a sua voz, que aqui o irmão leu, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então, lá, irmãos, nós estamos falando das pessoas que estavam duvidando do Senhor Jesus. Se uma pessoa aí, vamos dizer assim, a gente às vezes tem um sentimento de falar, explicar certinho para a pessoa entender, para que ela conheça a verdade, conheça Jesus, e às vezes a gente tem cuidado de falar certinho, porque essa pessoa não pode entender. Mas ela está falando aqui da pessoa que crê, irmãos. A pessoa que crê, ela não tem problema com as escrituras. Não tem problema com a verdade. Então, ultrapassar o que está escrito. Até aí, eu queria deixar para os irmãos continuar falando, porque é um assunto muito rico, né? Os irmãos também têm sentimentos sobre isso. Mas eu gostaria, irmãos, que nós colocássemos essa consideração, que nós apenas continuemos perseverando naquilo que foi recebido no seu coração do Evangelho. Não ultrapassemos, não acrescentemos nada àquilo que Deus realizou. Prossigamos firmes até o fim, não desanimando, tomando posse cada dia daquilo que foi realizado em Cristo Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Eu deixo aqui para os irmãos falar.